Vai dizer assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. É Jesus dizendo isso. Então, se vocês perceberem, a casa de Deus era um lugar consagrado ao Senhor. Consequentemente, os objetos que existem nesse lugar também são consagrados ao Senhor. E vimos no versículo algumas atitudes do Senhor em relação ao templo. Nós vemos aqui a atitude de zelo, amor e reverência, onde ele diz que a casa é chamada casa de oração. O templo e os objetos consagrados a Deus devem ser santificados, devem ser cuidados. A segunda coisa que você precisa saber sobre consagração, que é a primeira coisa que você precisa fazer, é o arrependimento. Não existe consagração a Deus sem um arrependimento sincero. Em Atos 2:38, Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer antes de se consagrar a Deus, arrepender-se, é nos entregar verdadeiramente a nossa vida a Cristo. Se alguém de vocês aqui presente ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia, hoje é a oportunidade que vocês têm de fazer isso. Arrependam-se, e os seus pecados serão perdoados, e você passará a ter uma nova vida, uma nova natureza, onde os seus pecados ficarão para trás e tudo se fará novo a partir de hoje. E vocês receberão o dom do Espírito Santo habitando em você. Amém? Vamos lembrar que consagração é algo ou alguém que é separado para Deus ou para seu serviço. Então, quando você deseja separar a sua vida para serviço de Deus, o primeiro ato que devemos fazer é nos arrepender-se. A conversão é algo determinante para a consagração. Quando os ouvintes aqui na Bíblia perguntaram a Pedro o que deviam fazer para serem salvos, ele respondeu: arrependam-se. Terceira coisa, esperar a direção de Deus. Então, assim, você consagra lugares e bens, você se arrepende e se entrega a Jesus, e você espera a direção de Deus, porque a Bíblia vai dizer que os filhos são guiados pelo Espírito. A partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós, eu sou guiado pelo Espírito, mas eu ainda tenho o poder de escolha, eu tenho o livre-arbítrio de fazer ou não a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos nos consagrando a Ele. Quando nós recusamos a fazer a vontade de Deus, nós estamos entrando em rebeldia e nós não estamos atrelados ao que Deus tem para nossas vidas. É por isso que muitas pessoas não vivem a vida abundante que Jesus prometeu. Muitas pessoas não vivem essa vida abundante e não conseguem sentir o amor de Deus, porque não corresponde à vontade do Pai. Em 1 Samuel 22:3 vai dizer que Davi deixou. 1 Samuel 22:3. De lá Davi foi para Mispa em Moabe e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Ou seja, ele deixou os pais dele lá e ficou aguardando o que Deus tinha para ele a partir daquele momento. Nós precisamos entender que quando nós entregamos nossa vida a Jesus,
Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As minhas atitudes, as minhas decisões precisam ser guiadas pelo Espírito. Então, quando você tem uma decisão muito importante a tomar, a primeira pessoa que você precisa recorrer é o Espírito Santo que habita em você. Não pergunte para pessoas do mundo o que você deve fazer. Você tem o Espírito Santo morando em você. E se você ainda não tem, você vai ter a partir de hoje. Mas é uma decisão pessoal. Eu não posso obrigar ninguém a receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu e você precisamos seguir a direção de Deus. Viver segundo a direção de Deus é um ato de consagração a Ele. É um ato de submissão. Quando eu me submeto à vontade do Pai, eu passo a ser guiado pelo Pai e a minha vida passa a ser mais organizada. As minhas atitudes fazem com que a minha vida passe a ser mais organizada. Quem conhece a história de Adão e Eva? Adão e Eva foi colocado num jardim e foi dado a Adão uma ordem: coma de todo fruto que tiver aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é, Sam? Mas aí você vai perguntar, mas se Deus sabia, se Deus sabia que eles iriam comer desse fruto, por que essa árvore estava lá? Deus não criou nenhuma marionete. Deus não criou um bonequinho onde ele pode ficar fazendo o que ele quiser. Deus nos ama, e a prova do amor de Deus por nossa vida é que Ele não nos obriga a amá-lo. É um amor que não requer nada em troca. É o tipo de amor onde você não consegue mensurar esse amor, porque é você amar alguém. Quem daqui é casado? Tá. Lógico, quando você fala para a Tati que você a ama, você fica esperando o que dela? Que ela fale também que ela te ama. Quando eu falo para a Ceci, eu te amo, eu fico esperando que ela também fale, eu também te amo. Deus não. Deus, Ele te ama, mas Ele não obriga você a amá-lo. É a maior prova de amor que nós possamos entender. Deus nos deu poder de escolha. Nós podemos escolher entre a vida ou a morte. A Bíblia tem essas direções de você escolher entre a vida ou a morte. E Ele nos ama tanto que Ele nos dá um conselho na Bíblia: escolha a vida. Mas se você escolher a porta larga, onde muitos escolhem, é uma opção sua. Só que isso vai gerar consequência na sua vida. A porta estreita é a mais difícil, onde muitos não querem entrar, mas é a porta que vai nos levar à vida eterna. Nós não precisamos ficar presos às coisas desse mundo, nem amar as coisas desse mundo. Nós temos que ficar pensando na nossa vida eterna com Deus. E eu digo para vocês nessa noite: escolha essa porta estreita. Ela é cheia de obstáculos, tem vários processos que vai fazer você crescer no decorrer desse caminho, mas nós conhecemos qual é esse caminho, e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E nós podemos também consagrar a nossa família. Nós podemos consagrar também a nossa família. Em Josué 24:15, Josué 24:15, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo aqui, naquele momento, que o que eu precisava fazer por vocês até aqui eu já fiz. Eu trouxe vocês à terra prometida, mas a partir daqui
a escolha é sua. Como diz aquele programa que já não existe mais na TV, você decide. É velho, né? Eu também sou. Sabe qual que é o problema? Que muitas famílias estão se destruindo, não estão mais congregando. Muitas famílias, o filho, por exemplo, que sempre foi pertencente à igreja, hoje já não quer mais saber de igreja. É porque muitas vezes, até pela internet, os pais estão deixando ídolos, outros ídolos entrarem dentro da casa. Muitas vezes através disso aqui. Através onde o pastor Paulo estava falando sobre isso, sobre os influencers. O meu maior influência é Jesus. Eu posso seguir outras pessoas no sentido de querer conhecer alguma coisa, mas nada do que eles falam é maior do que o que a Bíblia nos fala. Eu fico com a Bíblia, eu não fico ao que os influencers digitais falam. E muitas pessoas pautam sua vida pelo que os influencers falam. Elas tomam decisões pelo que os influencers falam. E aí depois vai falar que Deus está castigando. Como eu ouvi essa semana uma pessoa dizer: Deus está me castigando. Deus é amor. Deus, ele pode te corrigir através da palavra dele, mas ele não vai te castigar, ele não vai pesar a mão. Isso aí não existe. Um pai amoroso, um pai bondoso não vai pesar a mão no seu filho, mas o pai que ama o filho, ele corrige o filho. E hoje minha ministração vai ser um pouquinho mais curta. Eu quero encerrar dizendo que Jesus, ele se consagrou também a Deus quando ele orava no Getsemane. E vocês, para quem já leu sobre isso, vocês sabem que Jesus, ele estava numa angústia tamanha, na qual ele suou sangue. O tamanho da angústia que ele estava, ele chegou a suar sangue, mas ele estava se consagrando ao Senhor, porque ele disse: se for da tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha. Se for possível, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E só um entendimento que eu quero deixar para vocês é que muitas pessoas falam que Jesus estava com medo de morrer na cruz, ou Jesus estava com medo de passar pelo sofrimento da cruz. Mas eu vi um vídeo essa semana e eu acho que é o que mais define o que Jesus estava pensando naquele momento. Quando Jesus foi crucificado, ele levou com ele todos os nossos pecados. E a partir do momento que ele levou com ele todos os nossos pecados, mesmo ele não tendo pecado, ele sabia que naquele momento, quando ele morresse na cruz com os nossos pecados, ele iria viver algo que ele nunca tinha passado na vida dele, que era a separação de Deus. Jesus nunca tinha sentido essa sensação. Ele nunca teve essa sensação de ser separado do Pai. Mas naquele momento, onde ele morreu na cruz e levou com ele os nossos pecados, ele foi separado de Deus. Ele perdeu a conexão que ele tinha com Deus. E isso que era o que ele estava com tanta angústia, e ele não queria passar por isso. Mas ele se submeteu a isso para fazer a vontade do Pai. Esse é o maior exemplo de consagração que eu conheço na Bíblia. E eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje entendendo: vocês estão dispostos mesmo a continuar vivendo uma vida mundana e perder essa conexão com Deus? Eu acho que o maior pesadelo de um cristão, a maior angústia que um cristão tem que ter, é não ter mais a presença de Deus na vida dele. Como disse a pastora numa canção que ela cantou: eu posso perder tudo, posso perder dinheiro, posso perder amigos, posso perder amizades, posso perder familiares, mas eu só não posso perder a presença de Deus. Amém? E vocês acham que o culto terminou já porque acabou a minha ministração, mas ele não terminou. Ele vai continuar com o próximo ministro que vai vir aqui agora com vocês. Aleluia!
Queridos, eu estava pensando que algumas pessoas conseguiram vir na consagração, né, esse período de 24 horas, e outras pessoas não conseguiram vir. E não há muito problema sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque quando eu estava aqui hoje de manhã orando, o Senhor me deu uma palavra em Esdras sobre a dedicação do templo. E eu entendi que houve um despertar no coração dos pastores a respeito da dedicação de 24 horas, para que houvesse realmente uma consagração, uma entrega desse lugar, desse ambiente, como templo a Deus. E aí o texto dizia que isso começou em março, né? Começou em março, que houve todo um período de dedicação, de envolvimento para a restauração do templo. Quando terminado em abril, começaram a chegar os exilados. Eu falei para eles, se preparem, porque em abril vai ter gente voltando. Falei, só se preparem, porque em abril terão pessoas retornando. Porque havia um trabalho a ser feito a respeito deste lugar, a respeito das nossas vidas também como templo de Deus, para receber os exilados. E o Senhor fez isso nesse tempo aqui. E aí eu estava pensando sobre quem não esteve nesse tempo, porque às vezes há um pesar no nosso coração sobre isso. E eu comecei a conversar com o Djalma sobre Marta e Maria. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Porque às vezes a gente quer demonizar Marta, mas eu queria trazer um entendimento para nós também sobre a vida dela. Porque alguns não vieram justamente porque o final de semana é o seu tempo de se dedicar lá na sua casa, fazer suas coisas, lavar roupa, fazer comida, preparar para a semana toda. Então algumas pessoas vão apresentar isso. Eu não vim porque no final de semana eu faço isso, faço aquilo, mas eu gostaria de louvar a Deus e não deixar passar em branco as pessoas que vieram de madrugada. Eu estou sabendo. Eu soube dos que vieram aqui pela madrugada. E eu achei inclusive muito interessante o horário que a Késia veio. Eu falei assim, interessante esse horário que a Késia escolheu estar, porque certamente é um horário que, se ela estivesse no mundo, era o horário que ela estava na balada. E ela escolheu esse período para dedicar ao Senhor, e não foi à toa. Eu nem sei se ela pensou nisso, porque eu não conversei com ela. Mas eu entendi que ela separou exatamente, ou pelo Espírito, ou por intenção, o período que ela dedicava às coisas do mundo. Ela resolveu dedicar ao Senhor. Então ela veio iniciando, né, a noite, o final da noite, para adentrar na madrugada. E outros irmãos ficaram aqui perseverantemente, das 18 horas de ontem até as 7 da manhã de hoje, até as 6 da manhã de hoje, mas tiveram os valentes de Deus. O pastor Paulo foi o maior dos valentes, porque o pastor Djalma, a pastora Ceci ainda foram em casa se arrumar, a missionária Ju ainda foi em casa tomar um banho, mas o pastor Paulo ficou aqui às 24 horas. Aleluia. Isso é um homem de Deus mesmo, viu? E eu sei, queridos, que Deus destravou muitas coisas aqui, mas eu quero trazer algo para o seu coração. Lucas capítulo 10, versículos 38 em diante vai dizer: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado, onde uma mulher chamada como? Marta os recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus e seus discípulos em sua casa? Marta. Quem aqui já recebeu Jesus em sua casa, chamada sua vida? Quem já recebeu Jesus aí? Amém. Oh, glória a Deus. Então nós estamos no nível de Marta. Amém? Recebemos Jesus em nossa casa. E aí continua o texto dizendo: sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Quem sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo? Maria. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres, e foi até Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor responde:
questão hoje aqui não é a pergunta da Marta. A minha questão é a resposta de Jesus. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todas essas coisas, com todos esses detalhes. Mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Queridos, tudo é importante. Tudo que nós fazemos, cuidar da nossa casa, cuidar da roupa, cuidar da comida, cuidar do aniversário, tudo é importante. Mas uma coisa é necessária. E o que é necessário, nós não podemos deixar de lado. Nós não podemos desconsiderar o que é necessário. Está tudo bem. Marta fez um excelente papel. Ela abriu a porta da casa para Jesus entrar. Porém, ela fez o que tinha que ser feito, o que era importante, mas o que era necessário, que era estar aos pés de Jesus, ouvir o que Jesus tinha a dizer, foi Maria quem fez. Então, queridos, estar aqui hoje é importante, mas fazer parte dessas 24 horas de consagração era necessário. Necessário para a história da igreja, necessário para a história da sua vida. Talvez você não tenha vindo, mas tenha tirado um tempo de oração em sua casa e está tudo bem. Eu não quero te trazer um peso de condenação, porque como eu disse, Marta não precisa ser demonizada pelo fato dela não ter sentado. Isso não vai fazer com que ela morra e vá para o inferno. Entenda isso. Mas há coisas que são destravadas para quem escolhe o que é necessário. Quando você vai a um supermercado, por exemplo, existem coisas que são supérfluas, existem coisas que são necessárias, sim ou não? Sim. Se você focar só no supérfluo, quando você chegar na sua casa, você vai perceber que faltou o necessário. E você vai passar apertado. Quando falta o necessário, a gente passa apertado. Precisa guardar isso no seu coração. Porque se a gente escolhe o que é necessário, a gente não passa aperto. Sabe por que tem muita gente implorando por oração? Eu passo o dia inteiro recebendo pedido de oração. Eu estou sentada aqui e tem gente mandando: ora por mim, ora para Deus falar sobre isso, ora para Deus mostrar sobre aquilo, ora para Deus fazer assim assado. Eu oro, né? Mas a questão é, a pessoa está escolhendo o que é necessário? Eu orar é minha prática de vida, queridos. Eu vou orar, isso aí faz parte da minha vida, do jeito de eu viver. Eu vou estar sempre orando e quando eu vou orar, o Espírito Santo sempre me lembra dessas pessoas. Mas a questão é, essas pessoas estão fazendo o que é necessário, estão sentando para ouvir Jesus, estão dando importância e considerando as instruções de Jesus. Só receber Jesus na casa não é o suficiente. Veja que Marta recebeu Jesus na casa, mas quando ele chegou, ela continuou envolvida com os afazeres, ela continuou envolvida com todas as outras coisas, ela não se envolveu de fato com o que era importante naquele momento. Sabe quando a gente lembra o que é importante? Quando o calo aperta. Aí a gente lembra: opa, agora eu preciso tirar um tempo de oração, agora eu preciso ter um tempo para ir na igreja, agora eu preciso até fazer jejum, até acho que eu vou até jejuar. Ei, querido, se você caminhar com Deus assim, você vai viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, e você vai perceber o sobrenatural sendo destravado para você dia após dia. Eu não preciso esperar o aperto para eu gemer e chorar. Eu posso alegremente, felizmente, regozijando, ir adorando, ir exaltando e ir sentando, ouvindo e considerando as instruções de Jesus. Eu posso caminhar feliz com Jesus, para que no dia em que as coisas apertarem, eu saber: está tudo certo, Jesus está nesse barco. E o vento vem, a tempestade vem, mas Jesus está nesse barco comigo. Eu posso me levantar e eu posso dizer: cessa vento, acalma a tempestade, e tudo vai ficar bem. Vocês estão comigo? Amém. Aleluia. Então, tudo o que nós nos propomos a fazer é importante. A sua família é importante, a sua vida é importante, os seus afazeres são importantes. Eu não estou desconsiderando isso. Mas e o que é necessário? Quando é que você vai perceber que ainda falta o que é necessário? Quando é que nós vamos considerar
considerar que a consagração de fato está em dar importância ao que é necessário. E o que é necessário? É estar conectado com Jesus de Nazaré. É estar ouvindo atentamente as instruções de Jesus de Nazaré. É parar mesmo que eu tenha muitos afazeres. Ou Maria não sabia que tinha muita coisa para fazer naquela casa. Ela morava naquela casa, minha gente. Ela é mulher. Ela sabia que tinha muita coisa a fazer, mas Jesus chegou. E quando Jesus chega na cena, não dá para perder tempo com outra coisa. Não dá. Eu não sei você, mas eu já recebi notas de Deus a respeito de coisas que eu precisava fazer. E se eu não fizer na hora, queridos, se eu não parar naquela hora para fazer, eu perco o que Deus tinha para fazer. Depois eu vou tentar fazer, mas já foi, já era. Tipo, já passou. Deus está falando com você. Talvez você não tenha vindo no período de consagração, mas você esteja inquietado pelo Espírito de Deus sobre consagrar a sua vida, sobre consagrar um tempo, sobre entender aquilo que o pastor Djalma ministrou aqui, sobre o que é consagrar, e você dizer: agora eu quero. E aí, querido, você pode fazer esse tempo em sua casa. Nós cantamos aqui: eu quero ser santo, eu quero ser algo mais que a neve. E está tudo bem, você pode fazer isso a partir de agora. Mas eu quero te mostrar a diferença do que acontece. Quando você não faz, vai cair um raio do céu na sua cabeça? De forma nenhuma. De jeito nenhum. Mas vai comigo lá em Lucas capítulo 4. Só para você entender bem entendidinho. Porque também não vai parar por aqui. Nós não vamos fazer vocês ficarem 24 horas aqui agora. Prender vocês. Agora vocês chegaram aqui, nós vamos prender vocês. Não vieram as outras 24 horas, nós vamos prender agora. Nós temos a mesa da ceia hoje aqui, e é importante participarmos dessa mesa com consciência de consagração. Sabe, quando eu era mais nova, há muitos anos atrás, eu tinha um entendimento, né, que foi me dado, que quando era dia, assim, a semana da ceia, pelo amor de Deus, aquela semana não podia pecar de jeito nenhum. Semana da ceia, não pode fazer nada errado, porque senão se tocar na ceia cai. Mas a verdade é que maturidade chegou, entendimento chegou, e a gente começa a perceber que você tem que viver uma vida assim. Não é só na semana da ceia, mas você tem que viver uma vida consagrada, uma vida dedicada, uma vida separada. E daí vai tudo bem. Aqui é só para comemorar, é só para lembrar o que Jesus fez e o que está preparado para acontecer para nós. Esse momento aqui é de celebração. Eu digo que é como você convidar alguém para ir na festa, chega lá, todo mundo come o bolo, menos uma pessoa. Não, você não vai comer não, você não é dessa igreja aqui, você não vai participar. Olha que chato. Nós entendemos que se você já recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você tem vivido uma vida guerreando contra o pecado, se você tem andado na comunhão com o corpo de Cristo, você pode ceiar. Mas eu não batizei ainda, não tem problema, nós temos batismo marcado para o próximo mês, né, pastora Ceci? Próximo mês. Se você deseja descer as águas do batismo para selar o seu compromisso com Jesus, você pode procurar a pastora Ceci, que no próximo mês nós temos quantas vidas que já deram nome? 5 vidas que deram nome para descer as águas do batismo. Está faltando você. Está faltando você. Não perca tempo. Eu até demoro para batizar o povo, que é para poder dar tempo de você pensar. E no próximo mês nós vamos ter batismo. Vai ser um dia maravilhoso. Nós vamos passar um dia gostoso juntos, numa chácara. Então já vai se preparando. Nós vamos comer, nós vamos nadar, nós vamos se divertir. Depois nós vamos batizar aqueles que querem firmar seu compromisso com Jesus. Então, se você quer firmar seu compromisso com Jesus publicamente, você já recebeu Jesus no seu coração, mas agora publicamente você quer dizer: agora não tem mais jeito, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu sou de Jesus e Ele é meu. Se você quer fazer isso de forma pública, chegou a hora. Só dá seu nome para a pastora Ceci. Nós vamos marcar um estudo com o pastor Paulo, que é de um dia, e você vai descer as águas do batismo. Mas esse momento aqui, meu filho, é para quem entregou a vida a Jesus, é para quem tem consciência do que é ser parte do corpo de Cristo, é para quem ama a Deus acima de todas as coisas, e não aqueles: ai, mas eu estou pecando. Mas está arrependendo? Está tentando não pecar mais? Porque, meu filho, hoje você vai vencer um pecado, amanhã vai aparecer outro.
Todo dia aparece um. Parece que não sei, parece pulga. Pecado parece pulga. Já viu? Pulga, piolho. Só falar começa a dar um negócio. É ou não é, gente? Se falar de piolho, alguém começa já a coçar a cabeça. Se falar de pulga, já começa a pegar assim. Pecado é igual. É só falar, parece que começa a multiplicar o negócio. Mas em nome de Jesus, nós vamos nos levantando todos os dias, firmemente, dizendo: aqui não, diabo, você já perdeu espaço. Eu sou de Jesus e Ele é meu, e eu decido não pecar, eu decido não falhar, eu decido andar no caminho do meu Deus. Ele me libertou. Oh, aleluia. Vamos lá, Lucas capítulo 4. Vou ler 2 versículos e se você entender, você vai dar glória. Está ouvindo aí? Se você entender, você nem precisa esperar eu explicar, você dá glória. Aleluia. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido no deserto. Versículo 14. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou. Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou. Ele entra no deserto, cheio do Espírito, mas ele sai do deserto, cheio do poder. A diferença de você ter um tempo de consagração, a diferença de você se conectar, é que você entra cheio do Espírito, mas você sai cheio do poder. Se você quer experimentar poder de Deus, tenha um tempo com Ele. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo de presente. Mas, querido, desfrutar do sobrenatural, aleluia, é para quem decide ter tempo de separação, tempo de consagração. Não há condenação para quem só recebe Jesus na casa, mas há um extra, há um bônus para quem senta aos pés de Jesus e ouve o que Ele tem a dizer, para quem dedica um tempo especial a Jesus. Não somente abre a porta da casa, mas dá um tempo especial dedicado a Jesus. Oh, aleluia. Quero que você guarde no seu coração: não há problema se você não veio, mas haverá problema se você não tiver um tempo com Deus em sua vida pessoal, particular. Quem tem um tempo de consagração abre um caminho para andar no sobrenatural. Guarda isso. Quem tem tempo de consagração abre um caminho para andar no sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer ver o sobrenatural no seu dia a dia? Tenha tempo com Deus. Tenha tempo dedicado a Deus, e você abre esse caminho. E, querido, depois que você entra no sobrenatural, não tem quem te faça voltar. Deus te faz ver coisas, te faz perceber coisas, e você não volta mais nesse caminho, porque o sobrenatural é mais natural do que o natural que você está vendo. Parece complicado, mas é isso aí mesmo. E ainda continua em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Amém. Eu estou meio cansado já. A gente ficar falando sem dormir não é brincadeira não. Mas Deus é bom. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, versículo 16. Deixa eu dizer uma coisa para você. O profeta Elias estava enfrentando uma situação bastante difícil, porque ele estava enfrentando uma situação com um povo que não tomava uma decisão, que não sabia o que queria. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus precisa que você tome uma decisão. Deus precisa que você resolva a sua vida, que você pare de andar dentro de um lago com um pé e 2 canoas. Já tentou? Você já viu alguém tentar surfar com 2 pranchas? Um pé numa e um pé na outra? Não vai conseguir. Então, sabe, queridos, Deus precisa que a gente tome decisões. Diga para quem está do teu lado: Deus quer que você tome decisões.
Sabe, há uma unção diferente aqui nessa noite, há um negócio extraordinário aqui nessa noite. Estou há 24 horas sem dormirmos, orando, buscando o Senhor. Eu louvo a Deus porque eu faço isso para me aparecer, foi um comando de Deus, foi uma direção de Deus. Qual que é seu nome, aquela moça de blusa preta, do lado da Tayana? Jéssica, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ia aí falar com você, quando eu fui lá para trás, mas eu vou falar daqui agora para você poder entender. Você pode tomar a decisão que você quiser para viver a vida que você quiser. Mas a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Seja sábio, não tome a decisão errada, porque o diabo está esperando para te matar. Já é sem fácil a vida. E não é uma brincadeira, isso é sério. Isso é muito sério. Você tem que tomar uma decisão. E Deus mandou dizer isso para você. Tome a decisão certa. E a decisão certa não é se envolver com o pecado. Não é se envolver com aquilo que a palavra de Deus condena. Sabe por quê? Porque se nós tomarmos a decisão de andar em desacordo com a palavra de Deus, nós nos tornamos alvo fácil do diabo. Jesus te ama. Você já experimentou coisas com Deus. Você já teve experiências com Deus. E Deus está dizendo para você, viu? Estou te alertando, estou te chamando a atenção, porque eu não quero que você pereça. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte de alguém que está perdido. Deus quer salvar. Mas você precisa tomar uma decisão, e a sua decisão é por Jesus, e tem que ser definitiva. Agora deixa eu te dar uma notícia, e que todo mundo aqui saiba disso. Quando você decide ficar com Jesus, você perde amigos, você perde pessoas, você perde familiares, pessoas viram as costas, pessoas te abandonam, mas é melhor ficar com Jesus do que de repente encarar uma sepultura. Amém? Guarda isso no teu coração. Jesus te ama, e muito. Queridos, em 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 16, ele estava enfrentando uma situação complicada. Por quê? Porque ele tinha um povo que não se resolvia, um povo que não se decidia, um povo que hora queria a Deus, era mais ou menos assim: eu estou com dor de barriga, eu vou procurar Deus, eu estou com problema, eu vou atrás de Deus, estourou um pepino ali, vamos resolver lá com Deus, Deus pode resolver. Deixa eu dar uma notícia para você: Deus não é seu empregado, Ele quer ser seu pai. Deus não quer ser para você uma válvula de escape, Ele quer ser o seu melhor amigo. Deus quer ser aquele que ocupa na sua vida um papel importante. Quem casa não quer uma esposa simplesmente para algumas ocasiões. Quem casa não quer um marido para algumas ocasiões. Quem casa quer ter um lar, quer ter uma família, quer ter atenção, quer ter dedicação. Entenda isso: quando você decide ficar com Jesus, você está decidindo e resolvendo a sua vida para viver uma vida de paz. E com Jesus a gente vai viver em paz. E aí o que acontece? Elias está enfrentando um baita de problema, porque as pessoas não se resolvem. Daí aquele negócio: consultavam Elias, contavam com o problema, porque sabiam que ele servia a Deus, mas consultavam Baal quando não precisavam mais de Deus, ou seja, tampavam o sol com a peneira. Tem gente que vai na igreja, participa do culto, e vai no centro espírita, e lê horóscopo, e vai no terreiro de macumba, e vai em tudo quanto é lugar. Meu irmão, minha irmã, decida o que você quer da sua vida, resolva a sua vida de uma vez por todas. Você quer ser o quê? Deus está te chamando hoje para uma decisão, para uma resolução na sua vida. E olha só que interessante: quando toda essa situação é criada, olha o que diz o versículo 16: então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. E quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, o perturbador de Israel. Sabe por que ele chama Elias de um perturbador de Israel? Porque Elias, ele era um homem comprometido com Deus, e ele estava dizendo para as pessoas que as pessoas precisavam resolver suas vidas. As pessoas não poderiam continuar vivendo o que estavam vivendo. E aí o que acontece? Por causa desta palavra, pelo fato de Elias cobrar uma posição das pessoas, ele é chamado de um perturbador de um povo.
Você que está perturbando, é você que está incomodando. E olha a resposta de Elias: não, eu não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a sua família e a família do seu pai têm perturbado. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo: ei, chama o pessoal, coloca eles aqui diante de mim, que eu preciso ter uma última conversa com eles. Precisamos resolver o problema. Sabe por que você veio aqui hoje? Você entrou aqui hoje, não é porque você quis, é porque Deus te trouxe nesse lugar. Não é porque simplesmente me deu uma vontade da igreja, não. Deus me trouxe aqui hoje para colocar você frente a frente com uma decisão, para colocar você frente a frente com uma resolução, para colocar você frente a frente com uma situação onde você não pode sair daqui hoje sem decidir o que você quer para a sua vida, sem resolver o que você quer para a sua vida. E aí Elias convoca o povo, e aí diz assim: agora convoque o povo, traga os 450 profetas, vem todo mundo. Aí o versículo 20 diz: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Numa outra versão diz: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos, sem resolver o que vocês querem, sem tomar uma decisão definitiva, sem resolver o que vocês querem da sua vida? Sabe, queridos Deus, isso aqui não é auditório do Silvio Santos, porque tem gente que está tratando a igreja como um auditório. E a igreja não é um auditório, a igreja é uma reunião de santos, santos que se decidiram a servir um Deus poderoso, homens e mulheres que tomaram uma decisão de realmente fazer valer a pena uma vida com Deus. E aí o que acontece? Ele reúne todo mundo e ele diz: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Ele está dizendo: ei, resolve o problema. Vocês acreditam em quem? No Exu Caveira, na Pombagira? Vocês acreditam em quem? No Zé Pilintra? Sigam eles, mas não brinquem mais com Deus. É isso que Elias estava dizendo. Em quem vocês acreditam? Em Nossa Senhora Aparecida, São Benedito, São Francisco, Santo Antônio? Resolva o problema. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho, Jesus é a única solução. O diabo não vai te conduzir para o céu, os espíritos não vão te conduzir para o céu, os santos e que são idolatrados não vão te conduzir para o céu. Jesus é o único caminho. A bebida não vai te conduzir para o céu, as drogas não vão te conduzir para o céu, a prostituição não vai te conduzir para o céu, o homossexualismo não vai te conduzir para o céu, o lesbianismo não vai te conduzir para o céu. Deus quer uma decisão. Deus precisa que você resolva a sua vida de uma vez por todas. Agora entenda isso. Eu não vou ler o texto todo. A Bíblia diz que quando Elias faz essa pergunta ao povo, é triste o que você vai ouvir agora. O final do versículo 21 diz assim: o povo, porém, não respondeu nada, ficaram calados. Sabe por quê, queridos? Porque eles não queriam mudar de vida, porque eles não queriam tomar uma decisão. E sabe, deixa eu dizer algo para você muito sério. Às vezes Deus precisa permitir situações que venham chacoalhar a sua vida. Eu lamento, queridos, porque eu tive a oportunidade de orar por pessoas e dizer: ei, corra para Jesus agora, você tem pernas, você está bem, você pode. Agora não, quem sabe depois. Hoje não, quem sabe numa próxima oportunidade. E é triste isso, não houve uma próxima oportunidade. Há muitos anos atrás, os mais antigos vão lembrar disso, mas os mais novos têm a internet à disposição. Um edifício em São Paulo chamado Edifício Joelma.
que incendiou, pegou fogo, foi destruído pelo fogo. Uma moça, uma jovem que estava numa igreja da Assembleia de Deus, estava no culto, e o pastor disse: jovem, entregue a sua vida para Jesus. E ela disse: hoje não, quem sabe no próximo culto. Sabe aonde essa moça morreu? Dentro do elevador do edifício Joel. Por que Deus conduziu ela naquele culto? Deus estava dando a ela a oportunidade. Talvez uma última chance. E eu vou dizer uma coisa para você: eu não quero deixar você preocupado nem fazer pressão, só quero que você pense nisso. Quanto tempo você tem de vida? Quanto tempo você tem de vida? Vamos lá, diga aí para mim, quanto tempo você tem de vida? 10 anos, 1 ano, 5 anos, 80 anos? Quanto tempo você tem de vida? Esse controle não está nas nossas mãos. Você pode deitar para dormir hoje e não acordar amanhã de manhã. Você pode sair por essa porta e tombar ali na calçada. E aquele detalhe, querido, se não há uma decisão, quando se fecha os olhos, não há mais oportunidade. Não há oportunidade, não há segunda vida, não há reencarnação. A reencarnação é uma mentira criada pelo diabo. A Bíblia diz: está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem espírito perambulando, não. Isso é uma mentira do diabo. Não há pessoas psicografando mensagens. É o diabo, pai da mentira, enganando pessoas. Então Deus está dizendo: ei, toma a decisão, resolva a sua vida, diga de uma vez por todas o que é que você quer, a quem você quer servir. Aí, queridos, Elias faz a pergunta, o povo não responde, e ele diz: tudo bem, vocês não vão responder, não tem problema nenhum. E o que é que ele faz? Chama os profetas de Baal e diz: o negócio é o seguinte, vamos lá, 450 profetas de Baal, eu sozinho sou o único profeta, então vamos para o desafio. O Deus que responder com fogo é Deus verdadeiro. Então o que acontece? Os profetas de Baal vão lá e chicoteiam as costas, cantam, pulam, dançam, dão pirueta, plantam bananeira. Eles passam horas gritando. Elias olha para tudo aquilo e diz: ei, grita mais alto, quem sabe o Deus de vocês. Baal está viajando, foi viajar. Talvez está ocupado, cansou demais, deve estar dormindo. E ele começa a zombar deles, porque ele está olhando. E ele sabe que aquilo não vai dar resultado, meu irmão. Você já não cansou, meu irmão, minha irmã, de buscar subterfúgios e perceber que não há resultado? O resultado está aqui, na presença de Deus. Eu não estou falando da igreja Evangelho de Vida. É uma igreja perto da sua casa, frequente lá. Mas busque o Deus verdadeiro. Pare de ficar buscando, como é que a gente fala quando o remédio não é original? Pois é, o diabo é genérico, mas Jesus é original. O diabo é genérico, irmão. Vai no centro espírita, recebe um passe, resolve o problema por alguns dias. Estou falando conhecimento de causa porque eu frequentei a Federação Espírita de São Paulo. Vai no terreiro de Umbanda, o pai de santo, a mãe de santo vai fazer lá uma engarrafada, vai fazer lá um pedido, vela preta, vermelha, branca, azul, roxa. Aí você vai para um lugar, canta um ponto de Umbanda, e dança, e pula, e toma banho de pipoca, e resolve. Resolve, claro, por uns dias. Depois volta tudo de novo. Vai para o terreiro de Candomblé, que eu tive a oportunidade de ir também, lá na Bahia. Aí vai no terreiro de Candomblé, chega lá, toma banho de sangue, toma coco com álcool, com pinga, com tudo dentro. Resolve o problema por alguns dias. E é interessante que a situação só vai piorando. Agora, vai para Jesus. Vai para Jesus. Porque Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não é genérico, ele resolve o problema, ele muda a situação, ele cura a enfermidade, ele liberta o oprimido do diabo, ele cancela a sentença de maldição, ele cancela toda a obra diabólica. Jesus cancela. Pastor, como é que é isso? Está escrito: ao nome de Jesus, a pronúncia do nome de Jesus, hão de se dobrar todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Não tem acordo. E aí Elias faz o quê? Lança o desafio.
Os profetas de Baal cansam, desistem. Aí Elias faz o quê? Arruma lá o seu altar. Prepara o altar, coloca a lenha, coloca a carne lá em cima da lenha, e o pessoal fica tudo olhando. Elias diz: espera um pouquinho, eu gosto de negócio mais legal. E aí ele manda trazer água, faz uma valeta em volta do altar. Presta atenção nisso, olha o que Elias faz, meu irmão. Ele pega o altar, ele coloca o altar, ele coloca a lenha, ele coloca a carne, ele coloca tudo. E aí quando está tudo pronto, o pessoal diz: agora, ele diz: não, acabou, faz o seguinte, traz água. E ele faz uma valeta em volta, e ele enche a valeta de água. Ele diz: não é bom ainda, traga mais água. E ele joga água em cima da lenha, ele joga água em cima da carne, ele molha tudo. Já tentou fazer churrasco com carvão molhado? Já tentou fazer churrasco com carvão encharcado? Não acende nem por um decreto. E aí Elias manda molhar, quando está tudo bem encharcado, a carne molhada, a lenha molhada, a madeira chupou a água. Elias olha para todo mundo e diz: agora se prepare. E ele simplesmente levanta o rosto para o céu, e a palavra que ele diz é simples: onde está o Deus de Elias? Se tu és Deus, posso para esse povo agora, caia fogo do céu. Meu irmão, não precisa fazer muita oração não. A Bíblia diz que simplesmente o céu se abre, desce fogo do céu. E sabe o que acontece? O fogo que desce do céu queima a lenha, queima o holocausto, queima as pedras e ainda lambe a água que está em volta da valeta. Agora, meu irmão, depois que tudo isso acontece, quando o povo vê esse milagre acontecer, olha o que a Bíblia diz, versículo 39: quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias então ordenou: prenda os profetas de Baal. E aí acabou a festa. O que você quer que Deus faça para provar que Ele é Deus na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa: tem gente que entrou aqui hoje com enfermidades diagnosticadas pelo médico, mas vou te dar um conselho: volte no médico, porque quando você entrou aqui você foi curado. Pode voltar no médico. Mateus, nunca mais o seu coração vai doer, o seu peito vai doer, porque o que Deus está requerendo de você é uma posição definitiva. E eu acho que deu para você entender isso nessa noite, que o que você sentiu aí hoje foi o diabo te oprimindo para tentar te matar, mas ele não vai mais fazer isso. Ele está proibido de fazer isso. Ele não vai mais tocar na sua vida. E Deus vai afastar pessoas da sua vida. Deus vai afastar pessoas da sua casa. Deus tem novas pessoas para entrarem na sua vida. Deus tem novas amizades para entrar na sua vida. Sabe, Mateus, pessoas que conduzam você para o abismo não servem para andar com você. Pessoas que te conduzam para a perdição não servem para caminhar com você. E sabe, queridos, eu quero ler o último versículo e nós vamos orar. Eu quero fazer uma oração antes da Santa Ceia. Eu queria que você abrisse em Joel, capítulo de número 3, verso 14. E vou encerrar a palavra aqui. E não fique bravo comigo não, se a palavra que Deus me deu não dá para dar glória a Deus. Mas saia daqui com a sua vida resolvida em nome de Jesus. Porque não adianta você sair daqui sem uma resolução para a sua vida, e amanhã você ficar mandando mensagem pelo WhatsApp: ora por mim, ora por mim, ora por mim. E se mandar, ninguém manda para mim, manda para o pastor. Se mandar para mim, eu digo: já resolveu a sua vida? Já largou a vida de lixo que você está vivendo? Porque eu falo mesmo, eu não tenho papo na língua não. O problema é que as pessoas querem continuar vivendo na lama. Desculpa o que eu vou falar aqui. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e volta na prática do pecado é como um cachorro que vomita, vai lá e come o próprio vômito. Então você participar de um culto como esse, sair daqui e fumar maconha, e cheirar cocaína, e viver no lesbianismo, no homossexualismo, é como um cachorro que está comendo o próprio vômito. E Deus está dizendo: ei, acorda, não é esse lixo de vida que eu tenho para você. O que eu tenho para você é algo muito melhor. É uma vida digna, é uma vida de paz. Não adianta sair por essa porta e viver em adultério. E ter um amante não resolve. Tem que tomar uma decisão e dizer: Senhor, eu quero viver em santidade, eu quero viver em aliança.
Nossa, nunca mais eu venho nessa igreja. Não se preocupe não, aonde você for o Espírito Santo vai te pegar. E tu vai ouvir a mesma mensagem. Porque de Deus ninguém escapa. Sabe o que eu estou dizendo isso para você, queridos? Porque quando Jesus me resgatou, Ele me resgatou das drogas, Ele me resgatou de uma vida de alcoolismo, de dormir na rua alcoolizado, de acordar de manhã todo urinado, sabe? Porque não tinha nem controle de tanta droga que eu usava. Eu cheguei a acordar em locais que eu não sabia nem aonde eu estava. Eu não sei até hoje como é que eu cheguei a alguns lugares. Eu acordei em apartamentos que, quando eu olhei, eu disse: quem são essas pessoas? Eu nem sequer sabia quem eram as pessoas. Uma vez eu acordei 4 dias depois, dentro de um carro na beira da praia, e a bebedeira começou em São Paulo. Até hoje eu não sei como é que eu fui parar na praia. Eu só sei que quando eu acordei, os caras que estavam comigo no carro estavam se preparando para jogar o meu corpo no mar, porque eles achavam que eu tinha morrido de overdose. Agora entenda, queridos, eu tenho 57 anos, fazem 35 anos que nunca mais eu fumei um cigarro de maconha, fazem 35 anos que nunca mais eu tomei um gole de bebida. Sabe por quê? Porque eu fui para o vale da decisão e eu decidi: Jesus, eu te quero, eu não te largo por nada. E sabe, meu irmão, quando eu decidi, o diabo teve que sair, ele teve que ir embora, ele teve que abandonar os projetos que ele tinha para a minha vida, porque eu decidi ficar com Jesus. Eu amo Jesus acima de tudo. 24 horas sem dormir, nem eu sei explicar como é que eu estou orando, como é que eu estou com o pulmão, eu não sei explicar, irmão. Mas eu sei de uma coisa: Deus está aqui. A hora que eu deitar para dormir vai ser o sono do justo. Graças a Deus estou de folga amanhã. Se me acordar, eu jogo um tijolo lá fora de casa. Estou brincando. Ele diz: eu amo vocês, mas eu quero que vocês entendam: Jesus ama vocês também. Olha para quem está do teu lado, diga isso com amor, diga: ei, Jesus te ama. Sabe, olha dentro dos olhos e diga: Jesus te ama. Como é que é o nome dessa moça que está aí atrás? Qual é o seu nome? Oi? Não entendi. Eu sou meio surdo, eu estou vendo, eu estou meio surdo. Luane. Luane, Jesus te ama. E Ele te ama de uma maneira tão especial que Ele tem guardado a sua vida, Ele tem protegido a sua caminhada. Você já passou por muitos perigos, mas o Senhor tem te guardado. Deixa eu dizer algo para você: há um projeto no coração de Deus em relação a você. E sabe, eu não sei se você é crente, se não é, se já foi, já frequentou a igreja. Pois é, então deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem pressa em cumprir o que Ele te prometeu. Mas sabe, você veio aqui hoje buscando uma resposta do Senhor. E o Senhor te trouxe nesse lugar para dizer para você claramente que Ele te ama e que Ele vai colocar as coisas da sua vida em ordem. Tem coisas da sua vida que estão desajustadas. Deixa eu dizer para você entender: tem coisas da sua vida que fugiram do seu controle e está te entristecendo. Mas o Senhor está dizendo: ei, deixa eu pegar o controle da sua vida, deixa eu colocar as coisas no devido lugar. O Senhor não quer mais você chorando, o Senhor não quer mais você no sofrimento, mas Ele vai te dar uma vida de alegria a partir de hoje. Amém, querida? Jesus te ama. Entregue-se para o Senhor, porque você vai ver que as promessas que Ele te fez, Ele vai cumprir. Amém? Vou repetir para você nunca mais esquecer: Jesus te ama de forma incondicional. E aí, Joel capítulo 3, verso 14 diz assim: multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O outro versículo, sabe o que diz? O sol e a lua escurecerão, as estrelas brilharão. Sabe o que essa palavra está falando? Do dia do arrebatamento da igreja. Queridos, se você acreditar, isso é real. Se você não acreditar, vai continuar sendo real. Jesus vai voltar.
a trombeta vai soar, e uma igreja vai ser levada para o céu. Não é igreja Evangelho e Vida, é uma igreja chamada Corpo de Cristo. Vai um pouco daqui, um pouco de lá, um pouco de lá, no mundo inteiro pessoas serão levadas para o céu, para morar para sempre com o Senhor. Pastor, qual é a condição para eu ir para o céu? Você está vivendo um momento agora que antecede o arrebatamento. Qual é o momento que eu estou vivendo? Você está no vale da decisão. E o Senhor está dizendo: ei, resolva a sua vida. Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão de uma vez por todas. A quem você quer servir? Eu não sou contra nenhuma religião, eu respeito. Até porque, como eu já estive do outro lado, eu tenho mais que respeitar. Até porque fui acolhido, fui recebido lá muitas vezes. Mas eu descobri que a verdade está aqui, ó. Essa é a verdade. Você acredita que eu frequentei o terreno de Macumba, que o pessoal lia salmo antes de começar a sessão? Eu frequentei um terreno que antes de começar a sessão, eu botei os tambores, abria lá, vamos